Olá, seja muito bem-vindo, afiador, seja muito bem-vinda, afiadora, à nossa aula número 3 do nosso curso de inglês online para adultos e iniciantes. E na aula de hoje nós vamos seguir o seguinte roteiro, sendo que, é claro, nós vamos usar as histórias para poder aprender inglês. Dessa vez, a história vai ser entre dois bibliotecários, né? O primeiro assunto que eu vou abordar vai ser pronome demonstrativo e vou abordar também o plural. Antes de eu te falar do terceiro assunto, eu quero salientar algumas coisas sobre o plural aqui com você. Plural em inglês, existem várias regras, existem várias maneiras de você falar uma palavra no plural. E eu não quero incentivar você a criar listas para que você decore todas essas regrinhas, todos esses padrões. Não, eu não quero que você faça isso. Por isso que a gente usa histórias, justamente para a gente não precisar usar esse processo de listas. O que eu vou fazer então? Eu vou abordar somente duas maneiras de plural aqui. As mais simples, as que você consegue identificar com muito mais facilidade. E o que sair dessas duas regras vai saltar aos seus olhos quando você for traduzir textos posteriores. Quer ver um exemplo disso? Na aula número 2, eu usei essa seguinte frase. E se você não assistiu essa aula, eu vou pedir que você pause, que eu vou botar o card aqui em cima, tá? Para você poder assistir a aula. E depois que você assistir a aula 1 e 2, então você volta aqui. Voltando, lá na aula número 2, eu disse essa seguinte frase. Noah e Hannah are in the group of people. Noah e Hannah estão em um grupo de pessoas. Então a palavra people ali significa pessoas e o singular dela significa person. Ou seja, essa palavra específica, ela foge das duas regras que eu vou te mostrar ao longo dessa aula. Então, o que se pode fazer quando aparecer palavras como essa? Você destaca. Eu, no caso, eu destaquei em cores, mas você pode destacar fazendo um círculo e colocando uma nota de rodapé, conforme você está vendo ali, a forma no singular. Por que isso? Porque quando você for revisar, você vai ver a frase em inglês, você vai ver a frase em português e também você vai ver a nota de rodapé, as suas observações. Isso vai enriquecer muito o seu aprendizado e você vai aprender plural com muito mais facilidade, tá? E o terceiro assunto vai ser a palavra artigo. E entre pronome demonstrativo e artigo, são assuntos que eu vou conseguir terminar aqui com você, tá certo? Eles são pequenos, então dá pra gente cobrir todos. E os três juntos, eles meio que conversam entre si, tá? Um tá relacionado com o outro, você vai ver isso ao longo do texto. Então vamos lá, vamos começar a história aqui. In the library, two librarians, Matthew and Lisa, are talking happily beside the bookcase full of old books. Em uma biblioteca, dois bibliotecários, Mateus e Lisa, estão falando alegremente ao lado da estante cheia de livros velhos. Então, temos ali o nosso primeiro caso do pronome indefinido, né? No caso ali, nós temos a palavra library, que começa com uma consoante, né? Toda vez que a palavra começa com uma consoante, então você vai colocar a letra A. A library, né? E aí vai independer se é masculino ou feminino, porque A pode significar tanto um como uma, então não importa, vai depender do contexto, né? E ali, bem simples, de uma maneira bem simples, nós temos a palavra books, que significa livros. Caso você queira falar na forma singular, é só você tirar a letra S. Então, você guarda essas duas formas aqui, a forma do artigo definido e essa primeira regra, que é colocar a letra S. Guarda ela, que a gente vai estar usando mais para frente. They are talking about the importance of good stories. Eles estão falando sobre a importância de boas histórias. E ali, destacado em vermelho, nós temos a segunda forma do plural, que eu quero ver com você aqui. Nós temos a palavra stories, que significa histórias, e a forma singular vai ser story, né? Então é só tirar a letra Y, na maioria das palavras, tá? Que terminam com Y, você tira e coloca o IES conforme você está vendo ali. Então, vão ser essas duas regrinhas aqui de plural que eu quero que você massifique e a gente vai ver ao longo da história.
Então, continuando. Lisa says, "This book here, The Star's Way, is a true treasure." Lisa diz, este livro aqui, O Caminho das Estrelas, é um verdadeiro tesouro. E ali o que está destacado em azul é o primeiro pronome demonstrativo. E ele significa tudo aquilo que está perto de você. Isso, isto, esse, este, não importa, você sempre vai usar o this. E é claro, sempre no singular, né? Este livro, percebe? This book. E ali nós temos o artigo definido. E aqui não preciso dizer muito, né? Porque o artigo definido, que é o the ou the Star's Way, não importa, ele pode tanto ser no plural como no singular, ele pode ser masculino como pode ser feminino, caso ou a, os, as. E aí vai depender do contexto. A palavra stars, né, vem do singular, que é star, sem a letra S. E nós temos ali mais um caso do pronome ou do artigo indefinido. A palavra true começa com a letra T, então você vai colocar a letra A. Então, bem tranquilo aqui, bem simples. Continuando. She says that, pointing to a very old volume. Ela disse isso apontando para um volume muito velho. Olha que interessante. Eu traduzi assim, e ela disse isso apontando para um volume muito velho. Eu usei isso, que é um pronome que está perto. Mas ali, a palavra that é o pronome demonstrativo que indica que algo está longe. Então, por que no inglês está sendo usado o pronome demonstrativo que está longe? Porque é o seguinte, na cabeça do americano, eles pensam o seguinte, tudo aquilo que eu disse antes vai ficando para trás, vai ficando distante. Ou seja, aquela primeira frase ali, ó, this book here, The Star's Way is a true treasure. Essa frase, ela ficou para trás. O que está na frente agora é a palavra que está em vigor. Por isso que ela disse ali, she says that, pointing to a very old volume. Então é bem tranquilo aqui. É claro, se você usar a palavra this numa conversação em inglês, não vai ter problema, não, o americano vai entender. Mas eles fazem eles têm esse pensamento, né? Aquilo que você vai dizendo vai ficando para trás. E ali nós temos a palavra very, e tranquilo, começa com a letra V, você vai colocar a letra A. E aí continua. It tells an epic story about a hero in the pursuit of her immortality. Conta uma história épica sobre um herói em busca da imortalidade. Ali nós temos o segundo caso que eu queria mostrar a você sobre o artigo indefinido. Só que dessa vez a palavra está começando com uma vogal. Quando isso acontece no inglês, então você vai colocar o AN. Para que isso? Para que a palavra an e epic seja meio que dita junta. Então, an epic. An epic. Para quê? Para que você evite a cacofonia, que é o quê? Soar estranho. É quando você diz alguma coisa que soa estranho. Então, por exemplo, se eu falasse assim, a epic, percebe que tem uma pausa? Então, para evitar essa pausa, o americano colocou esse N aí no final. Então, fica an epic. É só para você juntar as palavras, certo? Então, o resto do texto, o resto da história, vai ser a consolidação de tudo que nós vimos aqui até agora, com a inserção de coisas novas e a revisão de coisas antigas das aulas passadas. Então, vamos continuar aqui. Matthew, who is smiling, replies, I really like that one. The First Galaxies, which is a fascinating story. Matthew, que está sorrindo, responde, eu realmente gosto daquele, As Primeiras Galáxias, que é uma história fascinante. E ali nós temos realmente agora um caso do pronome demonstrativo, só que está indicando algo que está distante. That one, e a palavra one ali é só para enfatizar em determinado objeto. Então a gente usa a palavra one. Então, daquele, realmente gostei daquele. Quer dizer, realmente gosto daquele, ou seja, está distante. That one. E aí nós temos em vermelho a palavra galaxies, que é o plural da palavra galaxy, né, com Y no final. Tirou o Y, coloca o IES. O que está em amarelo, então, vai começar com a letra F, que é fascinating, ou fascinating, né? O americano ele vai usar o T meio com som
de D puxado pro R. É mais ou menos isso. Então, fascinating, né? Mas você pode dizer das duas maneiras. Como ele começa com a letra F, então você vai usar a letra A. A fascinating, tá? Para meio que juntar. E aí nós temos a palavra which, né? Nós temos uma frase, né? I really like that one, First the Galaxies, which is a fascinating story. Só que ela está dividida em duas partes. Então, a segunda parte, que é is a fascinating story, para que ela faça sentido com a outra, eu tenho que colocar um elemento no meio. E que elemento é esse? É a palavra which. Isso aqui está relacionado à aula passada, você lembra? Então, eu relaciono com which. E o which, ele vai ser usado para coisas e afins. Nesse caso, o que está em questão ali é o livro, né? O livro é uma coisa, um objeto, então eu estou usando o which. Se você perceber, na frase de cima, eu estou usando a palavra who, né? Matthew, que está sorrindo. E aí, eu estou usando a palavra who para se conectar com a palavra Matthew. Então, bem tranquilo aqui, né? Então, continuando. It reveals deep secrets about the beginning of the universe. Revela segredos profundos sobre o começo do universo. Lembra, tranquilo, nós temos a palavra secrets, que significa segredo. Se você quiser falar no singular, então só você tirar a letra S. É tranquilo? E continua. The talk keeps going. Lisa points to the encyclopedia of the 3 volumes. Né? A conversa continua. Lisa aponta para uma enciclopédia de 3 volumes. Aí, mais uma vez, nós temos uma palavra que começa com o vogal, enciclopédia, né? Enciclopédia. E aí você coloca o AN e aí você junta os dois. Encyclopedia, né? Encyclopedia. Eu sei que é uma palavra difícil, mas com o tempo você consegue pronunciá-la bem. E nós temos a palavra volumes. Tira a letra S e coloca volume bem tranquilo. She says, can you see those 3 volumes up there? E aí, ó, a palavra que está em azul, primeiro vamos traduzir. E ela diz, você pode ver aqueles 3 volumes lá em cima? Então nós temos a palavra those ali. Those é o plural da palavra that, que significa coisas que estão distantes de você, né? Aqueles, aquelas, enfim. Então, those é a forma do plural da palavra that, certo? Continuando. Matthew nods his head, pointing to a historical romance. Matthew acena com a cabeça dele, apontando para um romance histórico. E aí, bem simples, nós temos mais uma palavra que começa com a letra H, e você vai colocar a letra A para juntar, né? A historical romance. E aí, ó, perceba como eu traduzi essa frase. Matthew acena com a cabeça dele. Por que eu estou falando dessa maneira? Para que você associe a palavra dele à palavra his. E aí, quando você estiver se acostumando com essas duas palavras, feita a associação correta, então você pode mudar para Matthew acena com a sua cabeça, né? E aí continua. We cannot forget that forbidden love, what is about a couple who live in the middle of the First World War. Nós não podemos esquecer aquele amor proibido, que é sobre um casal que vive no meio da Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos um caso ali da palavra that, que significa aquele, né? Aquele amor proibido. E a palavra couple ali, né? Começa com uma consoante. E aí você vai colocar a palavra a para fazer a junção, né? A couple. E who, né? O who está se referindo ao próprio casal, né? Ou seja, a última parte ali, para ela fazer sentido com a outra, coloca o elemento no meio. Esse elemento vai estar se referindo ao casal, então você vai colocar who, né? Então, já quase finalizando. As they talk, the librarians find out forgotten treasures and renew their passion for reading these books. Conforme eles conversavam, os bibliotecários encontram tesouros esquecidos e renovam a paixão deles pela leitura de livros. Bem tranquilo? Nós temos a palavra treasures. Eu tiro a letra S e fica somente a palavra treasure, tesouro ou tesouros. E renovam a paixão deles. Olha lá, de novo, mais uma vez eu tenho um pronome possessivo.
relacionado à aula anterior. Lá na aula anterior, eu havia falado do his, que é dele, her, dela, your, seu, sua, e agora nós temos ali mais um caso, que é o their, que é deles, ou delas, a paixão deles ou a paixão delas. Então, mais um pronome possessivo para você massificar aí nos seus estudos. E o this ali, né, que é o plural da palavra this, né, que é tudo aquilo que está perto de você, these books, tá? Tudo aquilo que está perto de você, no lugar, coisas que estão perto de você, você vai colocar a palavra these, né? E para finalizar, nós temos Anna says, each one of these books is unique in its form. Conforme já falei, these books é tudo aquilo que está perto. E na tradução ficaria, né? Ana diz, cada um desses livros é único em sua forma. E aí nós temos outro caso de um pronome possessivo, né? Que é o pronome possessivo its, que vai ser usado para tudo aquilo que não for ser humano. No caso aqui em questão, está se referindo a livro. Cada um, né, dos livros é único em sua forma. Bem tranquilo. E para finalizar, they deserve to be appreciated because they carry dreams, wisdom and adventures. Eles merecem ser apreciados porque eles carregam sonhos, sabedoria e aventuras, né? Nós tiramos ali, né, o S da palavra dreams, só vai ficar dream, e a mesma coisa vai acontecer com a palavra adventures. Tira a letra S, fica adventure. Então, o que você vai levar dessa aula aqui? Todas essas informações, agora você vai fazer a sua revisão, você pode rever essas aulas, fazer a tradução dos textos, e tudo que você vê que fuja dessa regra aqui do plural, agora vai saltar aos seus olhos. Quando isso acontecer, então você vai fazer aquele destaque que eu falei no começo dessa aula. E agora tem um convite para te fazer, né? Você se inscreva no canal, ativa o sino de notificações na opção todas. E é claro, se você quiser se aprofundar com o suporte, com o meu suporte, com a minha ajuda, com a minha curadoria, vou te convidar para acessar o iBook Destravando o Dom de Falar Inglês, que vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E tendo dito isso, agora você pode seguir para a aula número 4.